Na área política, o Brasil teve um ano relativamente tranquilo. No dia 15 de março, tomavam posse os novos governadores, escolhidos ainda em 1970. Sejam certos de que, no meu governo, haverá o respeito mútuo e se procurará cultivar cada vez mais os sadios princípios da verdadeira democracia. Muito obrigado. Em novembro, um dos governadores foi substituído. Acha-se sobre a mesa a carta manuscrita que foi endereçada a esta casa pelo senhor Haroldo Leão Pérez. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura deste documento. Curitiba, 23 de novembro de 1971. Senhor Presidente, nesta data, pelo presente instrumento, por mim feito e assinado, renuncio ao mandato de governador do Estado do Paraná. Tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor Dr. Pedro Viriato Parigô de Souza a prestar o compromisso legal. Prometo defender e cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado, observar as leis, promover o bem geral do Paraná. León Pérez foi acusado de corrupção e não pôde escolher outro caminho senão a renúncia. Outra novidade foi o lançamento de um terceiro partido, o PDR, criado pelo ex-vice-presidente Pedro Aleixo. O PDR está ainda em formação. Evidentemente, nós estamos satisfeitos com os trabalhos realizados, mas devemos reconhecer que ainda falta muito para que ele se forme. O novo partido se propunha lutar pelos ideais da Revolução de 31 de março e pela democracia. O governo lançou novos projetos de impacto em 1971. Em março, o presidente Médici encaminhou mensagem ao Congresso propondo a concessão do direito de aposentadoria ao trabalhador rural aos 65 anos de idade. Em junho, Médici criou a Central de Medicamentos, órgão destinado a fabricar e distribuir remédios a preço de custo. Em julho, assinou o Proterra, um programa de estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste. E em novembro, o presidente lançou o Prodoeste. Quer o governo que todas as regiões do país se incorporem, consoante o seu potencial de riqueza, ao processo nacional de desenvolvimento, não admitindo assim que o progresso econômico se restrinja a determinadas porções de nosso território. Cumpre desse modo promover sempre. Segundo palavras do próprio presidente, o Prodoeste era o mais ambicioso plano regional posto em prática no país. O programa passou a dispor de recursos imediatamente, tendo como objetivos a implantação de uma rede de estradas básicas no sul de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, bem como a construção de silos, armazéns e frigoríficos, de forma a facilitar o escoamento da produção de toda a região e promover o seu desenvolvimento. No norte, o governo já tinha iniciado a colonização da região atravessada pela rodovia transamazônica, criando as agrovilas, pequenos núcleos projetados para fixar o homem à terra ao longo da estrada. Colonos de todo o país foram levados para a região. Eu deixei o sul pelo seguinte, que o meu meio de vida lá era de empregado, né? Terra a gente não podia possuir porque é difícil, né? Então a gente veio para cá para ver se consegue pegar um terreno bom, trabalhar, né? Eu estou contente aqui com o terreno e tudo, a gente pegou o terreno bem longo, né? Seria necessário mais, né, para botar... O governo também encaminhou ao Congresso o Plano Nacional de Desenvolvimento, traçando uma estratégia destinada a garantir um crescimento econômico de 8% a 10% ao ano no período de 1972 a 1974. Essencialmente, o objetivo do Plano Nacional de Desenvolvimento é dar um passo importante para a construção no Brasil de uma sociedade desenvolvida e, dentro da década, efetivar a duplicação da nossa renda per capita.
Chamou muita atenção em 1971 o crescimento do mercado de ações. No período de janeiro a junho, as bolsas de valores, principalmente as do Rio e de São Paulo, bateram sucessivos recordes de volume de ações negociadas e de valorização das ações. As perspectivas de grandes lucros entusiasmaram muita gente e contribuíram para popularizar os investimentos em ações, que passaram a ser assunto obrigatório de qualquer conversa. No segundo semestre, o interesse pelas bolsas caiu um pouco. Houve um período de baixas e de menor volume de transações. Mesmo assim, as bolsas do Rio e de São Paulo mantiveram volumes de negociações diárias muito superiores aos do ano anterior. Os espetáculos de música popular voltaram ao cartaz em 1971, depois de um período sem grandes novidades. Shows como o de Elisete Cardoso lotaram casas com capacidade para milhares de pessoas durante meses. Roberto Carlos, Maísa, Gal Costa e Bethânia também se apresentaram com muito sucesso. Pela primeira vez em sua carreira, Claudete Soares esteve nas paradas com uma canção que era a base de seu espetáculo no teatro. A política externa do Brasil mudou bastante em 1971. O Brasil passou a exercer uma posição mais atuante em seu relacionamento com outros países, esforçando-se por mostrar que, com o desenvolvimento dos últimos anos, não mais poderia ser tratado como um país subdesenvolvido, mas sim como uma potência de nível médio. Em julho, o chanceler Mário Gibson Barbosa visitou vários países da América Central. E em cada país, além de discutir assuntos de interesse comum, como o problema das 200 milhas, Gibson ofereceu uma linha de crédito para a compra de produtos brasileiros. Era a primeira vez que o Brasil procurava uma verdadeira aproximação com os países centro-americanos. Durante o ano, o Brasil também prestou ajuda econômica a países sul-americanos como o Paraguai e o Equador. Posições mais corajosas e independentes marcaram também os pronunciamentos de diplomatas brasileiros, como o embaixador em Washington, José de Araújo Castro. Mas em dezembro, o próprio presidente Médici se encarregou de traçar a nova imagem da política externa brasileira, formulando as novas bases das relações entre Brasil e Estados Unidos. Não pode a nossa posição ser a mesma diante de todos os problemas internacionais. Nem é isso que se espera de nossa franca e leal amizade. Esforcemo-nos, contudo, para que nossas políticas sejam convergentes, sem pretendermos a coincidência em todos os casos. O Brasil de hoje, em pleno desenvolvimento, aceita o desafio da história e lhe atribui crescente responsabilidade no concerto das nações. Convidado por Nixon, Médici esteve em Washington, onde discutiu com o presidente norte-americano, além de problemas do hemisfério, as projetadas viagens de Nixon a Pequim e Moscou. I consider it vitally important to have discussions with our closest friends in at least the largest countries. The consultations with nations of Europe, with Japan, with Canada last night, and now with Brazil. Brazil, the largest country in the South America, are part of that consultative process. A presença de Médici em Washington provocou alguns protestos. Houve países latino-americanos que se sentiram desprestigiados por ter sido o Brasil o único país da América Latina a participar das consultas de Nixon sobre suas viagens. 1971 foi um ano em que muitos estadistas tiveram encontros importantes. O próprio Médici esteve também com o presidente Pastrana Borrero, da Colômbia, e com Stroessner, do Paraguai. Mesmo na América Latina, houve muitos outros encontros importantes. Somos implacablemente respetuosos de la autodeterminación, de la no intervención y del diálogo entre los pueblos. Sabemos perfectamente bien que sobre esa base... Salvador Allende visitou os presidentes do Peru, do Equador e da Colômbia depois de ter tido um encontro com o presidente Lanusse da Argentina.
Allende buscava apoio para a tese do pluralismo ideológico, segundo a qual os países latino-americanos deveriam manter um relacionamento independente da posição ideológica de seus governos. Era a reação à política das fronteiras ideológicas que, segundo muitos analistas, vinha sendo defendida pelo Brasil. Quanto ao presidente argentino, também teve encontros com os presidentes do Peru e do Paraguai. Em primeiro lugar, Chile está viviendo un proceso revolucionario. Y eso tiene una significación especial. Chile não está vivendo um momento qualquer. No Chile, Allende recebeu a visita de Fidel Castro. A visita de Fidel foi um tanto agitada, porque alguns setores da oposição chilena não aceitaram sua demorada presença no país, 23 dias, e chegaram a realizar manifestações de protesto, provocando choques de rua, que só acabaram quando o governo decretou o estado de emergência em Santiago. Em junho, o toque de recolher já tinha sido decretado em Santiago, mas por causa de um atentado contra o ex-vice-presidente Pérez Zukovic, que foi assassinado por terroristas. Em outubro, houve uma série de importantes viagens de estadistas. Enquanto Leonid Brezhnev ia a Paris, Alexei Kosygin ia a Ottawa e Havana e Tito ia a Washington, o imperador Hirohito rompia com uma tradição japonesa, deixando seu país para uma viagem pelo mundo. A viagem do imperador japonês não foi, contudo, muito tranquila. Houve manifestações de protesto durante sua estada na Alemanha, na Holanda e na Inglaterra. As viagens espaciais não chegaram a se tornar rotina em 1971. Mas embora muita coisa tenha sido feita no âmbito da ciência espacial, o público já não deu tanta importância aos feitos dos astronautas. 2 viagens à Lua foram feitas durante o ano. A da Apollo 14, iniciada em janeiro, e a da Apollo 15, em julho. Mas a mais demorada missão espacial realizada pelo homem foi em junho, quando 3 astronautas soviéticos passaram 23 dias no espaço. Os 3 morreram durante a viagem de volta em consequência de uma falha no sistema de vedação da cápsula. Em abril, os soviéticos já tinham mandado ao espaço a Soyuz 10, que deveria realizar missão semelhante à da Soyuz 11, mas que ficou poucos dias no espaço por causa de distúrbios psíquicos sofridos por um dos tripulantes. Também houve importantes voos espaciais não tripulados. Em novembro, 2 naves soviéticas e uma norte-americana atingiram Marte. A nave norte-americana limitou-se a tirar fotos do planeta e colher alguns dados científicos, chegando a cerca de 5.000 quilômetros do solo marciano. As outras fizeram descer cápsulas, uma com a bandeira soviética e outra com instrumentos científicos, enquanto permaneciam em órbita de Marte. Enfim, de repente foi aquele estrondo, uma coisa terrível, que eu não sei, não pude compreender bem, porque eu tive a impressão de que eu perdi os sentidos momentaneamente, né? E quando voltei a mim, é que senti um calor muito forte nas minhas pernas, estava imprensado sobre o branco da frente, e ao meu lado uma senhora com a cabeça arrebentada. Assim que ele entrou dentro do carro, que fechou a porta, eu fui saindo de perto dele. Quando eu escutei, foi o barulho do viaduto caindo. Assim que ele foi saindo, na ponte caiu, ele ficou. Eu fiquei parado, quase que me deu algo, fiquei parado. Então quando eu ouvi uma trovoada, tipo uma trovoada, então a primeira coisa que eu fiz foi correr. Eu corri e quando eu olhei para trás, o negócio desabou. Já no fim do ano, em novembro, um grande desastre provocava a morte de 28 pessoas na Guanabara. Era um sábado, por volta do meio-dia, quando desabou parte do elevado em construção sobre a Avenida Paulo de Fronten, esmagando um ônibus e vários carros, muitos dos quais estavam parados, aguardando o sinal para que pudessem atravessar a Rua Doc Lobo. Os trabalhos de remoção dos escombros foram muito difíceis,
E alguns corpos só puderam ser retirados 9 dias depois do desabamento. Um acidente semelhante tinha ocorrido em fevereiro em Belo Horizonte, quando a laje do pavilhão de exposições da Gameleira, também em construção, desabou, matando mais de 50 operários. Fora do Brasil, houve outros grandes desastres. Em Los Angeles, um terremoto matou 56 pessoas, destruindo pontes, viadutos e edifícios. Foi em fevereiro. No mês seguinte, 1.500 moradores de um acampamento de mineiros morreram soterrados no Peru depois que se rompeu uma barragem na região andina do país. Na Índia, cerca de 15 mil pessoas morreram e mais de 4 milhões perderam suas casas em agosto por causa de um maremoto no Golfo de Bengala. I don't want to see anybody die either, but it's got to end somewhere. We have come to the conclusion. Em setembro, 37 pessoas, 28 presidiários e 9 guardas morreram quando 1.700 soldados da Guarda Nacional e da Polícia Estadual invadiram a prisão de Etka, em Nova York, para acabar com o motim que já durava 5 dias. Dos guardas que eram reféns dos amotinados, alguns foram mortos pelos próprios soldados que invadiram a prisão, atirando sem parar. 55 anos, casado várias vezes, cantor, ator, homem de negócios, Francis Albert Sinatra, um dos maiores ídolos do século XX, retirou-se da vida artística depois de um concerto beneficente no dia 13 de junho. É tempo de respirar, Sinatra declarou aos amigos. E cumpriu a palavra dada em março de 71, quando anunciara sua decisão. Sinatra saiu no auge. Louis Armstrong só parou quando morreu, numa terça-feira, 6 de julho, aos 71 anos. Na mesma sala onde tinha sido velado o general MacArthur, herói da Segunda Guerra, ficou o corpo de Satchmo, na presença de centenas de admiradores. Em Nova Orleans, eu toquei em tantos funerais quanto pude. Outros amigos também soluçarão tocando no meu enterro. Entre esses amigos estava Peggy Lee, prestando sua homenagem ao rei do jazz. Nikita Khrushchev, ex-primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, morreu no ostracismo em setembro. Não houve comunicado oficial sobre sua morte e poucas pessoas compareceram ao seu sepultamento. Aceitai, Senhor, nós os pedimos, as nossas que vos oferecemos, por água do vosso servo Jaime, e ordenai... Dom Jaime Câmara, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, morreu em fevereiro em Aparecida do Norte quando se preparava para comemorar o jubileu de prata de sua elevação ao cardinalato. Seu corpo foi sepultado depois de cerimônias fúnebres simples na cripta da nova Catedral Metropolitana do Rio. Em março, o Papa designou o cardeal Dom Eugênio Salles para substituí-lo. Para a Igreja, o acontecimento mais importante do ano foi a realização do Sínodo Mundial dos Bispos no Vaticano. O Sínodo debateu muitos problemas e acabou aprovando por 168 votos contra 10 a manutenção do celibato sacerdotal, além de se pronunciar contra a participação de religiosos em atividades políticas. No esporte, 1971 não foi ano de grandes destaques para o Brasil. Em Cali, Colômbia, o Brasil não conseguiu senão um 4º lugar nos Jogos Pan-Americanos com 9 medalhas de ouro. No futebol, importante foi a decisão de Pelé de abandonar a seleção nacional, apesar dos apelos que lhe foram feitos. Pelé resolveu dedicar-se a seus negócios e continuar jogando apenas para terminar seu contrato com o Santos, o que lhe permitiria dar maior assistência à família. É claro, e foi uma das razões de eu sair agora, porque eu não tinha intenção de jogar em 74 mesmo, mas se ficasse na seleção eu estaria tirando o lugar de um que poderá ser o titular em 74.
A Rádio Jornal do Brasil apresentou a história de 1971. Um retrato dos principais acontecimentos do ano em música e informação.